Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai, como mensageiro do Senhor, como profeta do Senhor, para falar aos nossos corações nessa manhã. Abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Deus, usa ele, ó Pai, como o Senhor tem usado nesta manhã. Que a palavra dele venha impactar os nossos corações, ó Pai. E que o Senhor seja glorificado nesta manhã, ó Pai, através da vida do teu filho. Entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai. E te pedimos, abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Quero que vocês fiquem aí com as Bíblias apostos nas mãos, tá ok? Nós vamos ler, nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. E nós estamos aí num trimestre onde nós estamos estudando a atualidade e a aplicação prática dos provérbios e também dos contidos lá em Eclesiastes. E nós estamos caminhando hoje para a terceira lição, cujo título é Trabalho e Prosperidade, sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. Bom, meus irmãos, eu gostaria de começar a lição lendo uma passagem da Bíblia Sagrada, e eu já até coloquei essa passagem aqui na projeção. E eu vou começar a aula com este versículo e pretendo terminar a aula também, a explanação, com este versículo. Tá bom? Então, essa passagem está lá em Eclesiastes 3, versículo 13, tá? E eu procurei até colocar aqui uma versão atualizada da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson, que tem uma linguagem aí bastante interessante e com uma aplicação muito interessante. Vamos ler aí. Descobri que o melhor é ir tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Esse é o presente de Deus. Em algumas versões, nós vemos, ao invés de presente, esse é o dom de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta manhã, é nós entendermos que Deus deseja o nosso sucesso. Deus deseja a nossa prosperidade. Prova maior é que o sábio, a palavra de Deus, nos mostra que é promessa de Deus que nós podemos comer e beber, desfrutar daquilo que vier como fruto, como suor do nosso trabalho. Então, meus irmãos, como eu tenho um hábito de procurar sempre buscar a definição das palavras, eu achei interessante trazer aqui para nós a definição da palavra trabalho. Tá? Então, o que está aí é a definição contida lá no dicionário Aurélio, e que define a palavra trabalho da seguinte maneira: trabalho é a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim, atividade coordenada de caráter físico e ou intelectual, necessário à realização de qualquer tarefa. Bom, trabalho é diferente da acepção da palavra emprego. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso aqui nesta manhã? Porque há muitas pessoas que têm a ideia de trabalho como se fosse aquela necessidade de remuneração de um salário em virtude de algo que se executa. Mas a acepção da palavra trabalho, ela vai muito mais além do que aquela ideia simples e pura de emprego. O que é o emprego? Emprego é a busca por uma remuneração, chamado comumente de quê, gente? De salário, mas que pode, eventualmente, decorrer de um trabalho.
existem trabalhos que não são remunerados e que a palavra de Deus nos exorta a executá-los. Então, achei interessante trazer essa ideia para nós aqui nesta manhã, para a gente procurar entender que trabalho não é só aquela ideia da gente ter que trabalhar e como fruto do nosso trabalho termos a devida remuneração. Trabalho vai muito mais além do que uma simples remuneração. O objetivo da nossa aula, portanto, é reconhecer a importância e o valor do trabalho. Esta é a proposta da lição número 3. Saber que a prosperidade é fruto da bênção de Deus, mas que depende de muito trabalho também. Então, o fato de nós sermos prósperos, Deus nos abençoar, Deus fazer com que a gente consiga melhorar na nossa vida a cada dia, não significa que a gente também não tem que fazer a nossa parte. Nós precisamos trabalhar em parceria com Deus. E nós vamos ver daqui a pouquinho que Deus se compromete a fazer a parte dele, desde que nós nos comprometamos a fazer também a nossa parte. Amém, meus irmãos? Então, a lição, a proposta da lição, objetivamente falando, ela nos traz a explicação de aquilo que é chamado de metáfora, 3 alegorias, para nós procurarmos entender qual é o propósito bíblico do trabalho e a implicação da verdadeira prosperidade para a vida do crente. E a primeira metáfora que a lição nos apresenta, então, diz respeito à metáfora do celeiro e do lagar. O que diz aí Provérbios 3:10? Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Bem, o que é o celeiro? Eu gosto sempre de procurar entender o que são as palavras, para a gente saber o que é que a gente está lendo. Celeiro, em hebraico, vem da expressão do radical azam, que significa um lugar onde se deposita a produção de grãos. E lagar é uma espécie de tanque, meus queridos, onde se espremem certos frutos, em especial as uvas. Então eu até trouxe aqui a imagem simples de um celeiro, tá bom? E uma imagem de um lagar, onde vocês podem observar naquela primeira imagem lá da minha direita, que é um tanque onde os frutos são exprimidos. Naturalmente que a ideia aqui ela é totalmente metafórica, ou seja, não significa que eu e você nós tenhamos que ter necessariamente um celeiro, um lagar, mas a ideia aqui é de mostrar aquilo onde nós depositamos as bênçãos, aquilo que Deus nos faz prosperar. Então a palavra de Deus, eu vou repetir aqui: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não sei se vocês observaram, mas o ponto X da questão aqui são as primícias, porque nós podemos honrar a Deus com os nossos bens, mas Deus ele vai muito mais além quanto à sua exigência em relação a isso, porque Deus pede de nós, a fim de que Ele dê a contrapartida dEle, e faça transbordar os nossos celeiros e os nossos lagares. Deus exige de nós o que, gente? Que nós demos a Ele as nossas primícias. O que é a primícia? É aquilo que vem primeiro. Você pode estar dando para Deus os teus bens, mas será que verdadeiramente as suas primícias, aquilo que tem que ser em primeiro, será que você tem dado para Deus? Será que nós temos realmente honrado o nosso Senhor, Deus, com as nossas primícias, com aquilo que realmente tem que ser primeiro? Nosso Deus não é um Deus de sobra, Deus não precisa, Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Mas o que Deus olha, meus queridos, é a intenção de nós darmos aquilo que era primeiro.
Nós sabemos muito bem como foi o sacrifício de Isaac, e mostra verdadeiramente a realidade daquilo que Deus esperou de seu pai. Isaac era a primícia, e Deus honrou Abraão ao ver a fidelidade de Abraão, quando ele realmente deu aquilo que era a sua primícia. Então, fiquemos atentos quanto a esta necessidade de nós honrarmos a Deus com as nossas primícias. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, não vem apenas do nosso esforço, mas principalmente do resultado direto da bênção do Senhor. O que faz uma pessoa tornar-se rica e próspera? Vocês sabiam que existe pessoa que é rica, mas que não é próspera? Vocês sabiam que existe a pessoa rica, mas que é próspera? Sabe por quê? Porque o conceito de prosperidade, ele é deturpado. E a gente procura entender aí, em razão do que a sociedade apresenta, que prosperidade e riqueza são a mesma coisa. Ao passo que nós vamos ver agora, uma coisa que difere completamente. Elas podem andar juntas, mas nós podemos ver um ímpio, por exemplo, rico, dono de patrimônio, proprietário de coisas materiais. Então a riqueza, o sol, nasce para todo mundo. Então a riqueza, ela pode ser consequência do fruto do trabalho da pessoa. Agora, a prosperidade é diferente. Nós vamos ver que a prosperidade, sob a luz da palavra de Deus, ela é bíblica. É uma promessa, e só é alcançada por aqueles que procuram honrar a Deus com as suas primícias. E este é o ponto 1 da lição, onde, através dessa metáfora aí dos celeiros e dos lagares, a revista nos propõe que nós estejamos atentos, que não só a riqueza é importante para nós, que é o desejo de Deus que nós sejamos ricos. E eu falo rico aqui, meus irmãos, não é só rico ligando aquela ideia da teologia da prosperidade, não. Aquela coisa de trabalhar e ter uma casa boa, ter um carro bom, ter bens materiais, não é isso. Uma riqueza que vai muito mais além do plano patrimonial, aquela riqueza no plano espiritual. Então, portanto, a riqueza ela pode ser eventualmente conquistada apenas pelo trabalho humano, isso é verdade. Porém, vejam, a riqueza com prosperidade somente pode ser conquistada através da bênção do Senhor. Pastor Edson, o senhor que será o nosso arauto, por gentileza, leia Provérbios 10, 22. A bênção do eterno Deus torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. Meus irmãos, Provérbios 10, 22 mostra o que é que faz a pessoa tornar-se rica. E o que é? A bênção de Deus. Então nós estamos vendo a diferença da prosperidade de um justo e a riqueza de um ímpio. O que difere a prosperidade de um justo e a riqueza de um ímpio é a presença da bênção e da aprovação do Senhor. E isso só será alcançada para aqueles que tiverem o privilégio e a oportunidade de conhecerem o que é se tornar um filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui quer realmente receber a prosperidade do Senhor? Eu não falo riqueza, mas eu falo a prosperidade em todos os sentidos. Eu quero receber isso para a minha vida. Então, a palavra de Deus nos mostra que o segredo da prosperidade é a aprovação, é a bênção do Senhor. Então, a revista faz a seguinte pergunta para nós: existe diferença entre ter posses e ser verdadeiramente próspero? E nós estamos vendo que sim, que a diferença então o que é, queridos? É a presença do Senhor,
é a bênção do Senhor. Nossos celeiros e nossos lagares somente se encherão e transbordarão quando a bênção de Deus estiver neles. E eu faço a seguinte pergunta para você neste momento. Você que trabalha, que tem procurado realmente honrar a Deus com este mandamento do trabalho, do labor. Será que você tem, além de trabalhar, você tem procurado naquilo que você faz, ter a aprovação de Deus? Será que nós temos procurado receber a bênção de Deus onde nós trabalhamos? Ontem à noite eu fui dormir pensando nisso. Deus me chamou a ter um momento de reflexão para a minha vida. E eu compartilho isso com vocês. Será que no nosso ofício, no nosso trabalho, será que a gente tem realmente buscado a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor? E olha, para a gente não achar que isso é só no plano da teoria, eu vou deixar para vocês aqui uma tarefa. A tarefa de vocês será, no momento de intimidade com o Senhor, momento de devocional, eu gostaria que vocês lessem Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14, que tratam das promessas do Senhor, as promessas de Deus para os filhos que se propõem a obedecer. E lá na parte das promessas contidas em Deuteronômio 28, Pastor Edson, lê para nós aí, por favor, 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que a bênção é promessa de Deus. Prosperidade para nossas vidas, meus irmãos, é promessa de Deus. Eu não vou nem entrar tanto assim na questão da fidelidade dos dízimos e das ofertas, porque isso traz a consequência da prosperidade, porque isso eu acredito, vendo aqui, viu, pastor Roberto, a revista, eu creio que vai ser objeto da próxima lição. Então nem vou entrar no mérito dessa questão da fidelidade dos dízimos e das ofertas, mas eu queria mostrar para a igreja que bênção de Deus, a prosperidade é uma promessa bíblica para as nossas vidas. Amém? Então que nós realmente possamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Dando continuidade, meus irmãos, a segunda metáfora que a revista, que a lição nos apresenta, diz respeito à metáfora da formiga. Eu gostaria que o pastor Edson nos conduzisse à leitura de Provérbios 6, de 6 a 11. Por favor, pastor. Você que é preguiçoso, olhe para a formiga. Observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer, não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimentos durante o verão e durante a colheita armazena provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Amém. Eu pedi que o pastor Edson lesse este texto que está aqui, mas em outra versão. Versão mensagem. Uma versão da Bíblia Mensagem que eu acho que traz uma linguagem muito real, concreta para as nossas vidas. Mas, queridos, a metáfora da formiga, ou com a formiga, traz para nós enormes ensinamentos. Talvez isso aqui caberia até uma mensagem específica sobre a formiga, de tanto que esse pequeno animalzinho pode contribuir para nós. E nós somos exortados nesta passagem da Bíblia Sagrada a tomar atitudes positivas e prudentes diante da realidade da vida. Então,
em antítese, ao contrário daquela ideia do trabalho, a metáfora da formiga lança para nós, então, aquilo que é chamado de preguiça. Então, o que é a preguiça, meus irmãos? A preguiça é a ociosidade, é a ausência de trabalho, é aonde o trabalho não consegue entrar. E o interessante é que a palavra de Deus, o sábio ao citar a formiga, a metáfora da formiga, ele sugere com que nós tenhamos um encontro com a formiga. Quando ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ele está falando para nós o seguinte: ô preguiçoso, por que você não vai lá fazer uma visita para a formiga e saber como é que é a vida dela? Agora, por que ele sugere um encontro nosso com a formiga? Algumas considerações sobre a formiga. Animal muito frágil, que podemos inclusive esmagar com os nossos próprios dedos, mas é um animal que nos surpreende com o seu modo de ser. A formiga, meus queridos, não espera o dia mau para se preparar. Em todo o tempo ela trabalha. Olha que interessante. A palavra de Deus, nós acabamos de ler, fala que no verão a formiga trabalha para quando chegar para ela, no caso, o seu dia mau, que é a época que ela não vai poder produzir o seu alimento, buscar o seu alimento, ela tem um mantimento para ela poder sobreviver no período da impossibilidade. E nós vamos ver daqui a pouco que existem pessoas preguiçosas que ficam esperando literalmente a desgraça acontecer para tomar uma iniciativa na vida. Há homens que esperam a mulher sair de casa, esperam o casamento acabar para tomar uma iniciativa para poder restaurar o casamento. Há pessoas que só cuidam da sua saúde quando realmente chega a doença. E por qual motivo? Preguiça, displicência, falta de zelo com o próprio corpo, onde a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. E isso é um tema muito sério. Eu louvo a Deus por essa lição de hoje, porque falou muito ao meu coração, eu espero que esteja falando ao coração de toda a igreja, porque o sábio nos exorta a termos esse momento de reflexão, para nós pararmos para pensar, meus irmãos, quanto à necessidade de nós tirarmos de nossas vidas todo tipo de ociosidade, todo tipo de preguiça. Amém? Então a palavra de Deus continua dizendo, muitas vezes a própria formiga, ela carrega sobre si uma folha que pode ser até, eu estava até estudando cientificamente a vida da formiga, pode chegar até 40 vezes o seu tamanho. Um pequeno animal, mas carregando, trabalhando sobre si 40 vezes a carga do seu corpo. Aprendendo com a formiga. As formigas sabem poupar no verão. As formigas preparam a sua comida, ou seja, as formigas são previdentes. Elas não ficam esperando o dia mau chegar para elas terem a iniciativa de trabalhar. O que isso implica para nós? Isso implica que o cristão deve aprender igualmente a poupar recursos para eventualidades futuras. É outro assunto que eu não vou explorar, porque é exatamente o tema da nossa próxima lição. A questão da administração do dinheiro e a necessidade que nós temos de ter disciplina para poupar o dinheiro. Não vou entrar nesse mérito, mas como a lição cita, eu não poderia deixar de mencionar aqui. As formigas sabem ser autônomas. Isso é interessante. O que é ter autonomia? Ter autonomia significa possuir senso de compromisso e iniciativa própria. Trabalham sem ser vigiadas e monitoradas. Interessante essa aplicação para as nossas vidas, porque a gente observa que tem muita gente, e a verdade tem que ser dita, às vezes até dentro da própria casa de Deus, pessoas que não têm iniciativa própria para fazer as coisas, pessoas que precisam sempre estar sendo advertidas,
Quantas empresas, eu sou advogado, eu trabalho, assim, eu advogo para muitas empresas, e eu observo, assim, nas empresas, essas empresas que têm muitos funcionários, a dificuldade que os empresários têm de estimular o funcionário, o empregado a trabalhar. Tem gente que só trabalha debaixo de ameaça, debaixo de pressão. Se você não trabalhar, eu vou cortar seu ponto, você não vai receber. Existem pessoas que, por causa da preguiça, elas não conseguem, por iniciativa própria, a desenvolver a sua vida. Precisam estar constantemente sendo advertidas, porque, do contrário, não conseguem romper, não conseguem trabalhar. É impressionante isso, meus queridos. Quantas pessoas vivem debaixo dessa opressão? A metáfora da formiga nos exorta a entender a diferença entre a formiga e a pessoa preguiçosa, quanto ao senso de compromisso e ao senso de responsabilidade. E o que principalmente mostra que a formiga tem, olha só que interessante o contraste, o que a formiga tem e que a pessoa preguiçosa não tem, é que a formiga ela não precisa de fiscal. Ela nasce e ela naturalmente ela sabe o que ela tem que fazer, o horário que ela tem que começar a trabalhar, o caminho que ela tem que fazer, aonde que ela tem que depositar o mantimento, o quanto que ela tem que comer, o quanto que ela tem que deixar para a abelha rainha se alimentar. Ela sabe exatamente o que fazer. Enquanto que o preguiçoso, ele tem que ser mandado, ele precisa ser advertido o tempo todo. Nós precisamos, meus irmãos, ser trabalhadores como a formiga. A preguiça é a causa mais segura da pobreza e das misérias. Abandone a preguiça, como fazem as formigas. A preguiça geralmente leva pessoas às mais duras dificuldades da vida. Olha que interessante. Muita gente passa dificuldade na vida, lamenta, mas não está vendo que o que está causando aquilo é a preguiça na vida dela. As formigas trabalham duro para evitar duras dificuldades. Devemos ser sábios como as formigas. O trabalho precisa ser realizado com ordem. As formigas trabalham em ordem, sem que alguém determine o que devem fazer. Elas são auto-organizadas. E eu queria comentar algo com vocês aqui nesta manhã em relação a isso. Ontem eu estive refletindo sobre esse assunto, né, da ordem, da organização, e observei que um dos grandes males dessa geração, deste século que nós estamos vivendo, sabe o que é? A pessoa pode até ser trabalhadora, mas ela não consegue administrar o seu tempo de modo a otimizar o tempo de qualidade de vida. Eu não sei se vocês já observaram, e se porventura há alguém aqui assim, com essa natureza, com esse perfil, mas nós estamos fazendo aqui às terças-feiras o estudo do livro de 12 lições para mudar uma vida, e a gente tem compartilhado situações dessa natureza, onde a gente tem observado que, por causa dessa correria do dia a dia, esse ritmo, esse estresse, essa necessidade de sobrevivência, de ter que pagar a conta, de trabalhar só para pagar a conta, isso tem colocado a gente dentro de uma pressão, dentro de uma panela de pressão, onde o diabo ele tem utilizado toda essa circunstância para bloquear a nossa visão, de modo que a gente não consiga entender que nós precisamos saber administrar o nosso tempo. E nós perdemos muitas oportunidades, não é porque a oportunidade não aparece, não. A oportunidade aparece, mas a gente não sabe utilizar o nosso tempo, cada coisa no seu devido tempo. Eclesiastes 3, onde fala que há tempo para tudo, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para brigar, tempo para fazer as pazes, para amar, para odiar. Eu acho que nós deveríamos todos os dias ao acordarmos ler Eclesiastes 3, para a gente saber que nós precisamos ao longo da nossa atividade diária, do nosso exercício do trabalho, estarmos atentos à necessidade de aplicarmos o tempo de forma organizada.
Amém, meus irmãos? Amém mesmo, de verdade? O trabalho precisa ser realizado com perseverança. As formigas não perdem tempo, mesmo que ninguém as vigie. Isso é uma exortação a considerarmos com atenção o precioso tempo gasto na pecaminosa preguiça. Então tem muita gente que está deixando de trabalhar, está deixando de produzir por causa da preguiça. E eu vou falar para vocês daqui a pouco, ao encerrar a lição, inclusive a questão do trabalho na própria casa de Deus. Mas daqui a pouquinho eu converso com vocês em relação a isso. E o trabalho precisa também ser realizado com disciplina, que é aquela questão também ligada à necessidade de nós sermos auto-organizadores. As formigas sabem que tem apenas o verão para conseguir mantimentos, antes do inverno chegar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus mostra que a formiga é um exemplo, embora a sua irrelevância do seu tamanho físico, da sua natureza fisiológica, mas a formiga muito nos ensina, tá? Ela tem muito a nos ensinar. Estava estudando a vida da formiga e li algo interessantíssimo, que eu não sei se vocês sabem disso. A Universidade da Suíça fez uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que a formiga é tão organizada que eles quebraram as patinhas de algumas formigas e colocaram umas perninhas de pau na formiga. Eu não sei como fizeram isso, mas colocaram as perninhas de pau nas formigas. E fizeram um monitoramento bem minucioso nelas e colocaram elas para se deslocarem de um ponto até outro ponto. E tanto a formiga que estava naturalmente normal, sem a mutilação das pernas, como aquela que foi mutilada, ambas as formigas foram e voltaram e fizeram o mesmo trajeto com a mesma quantidade de passos. O que isso quer dizer? Se a formiga gastou 1000 passos para ir, mesmo com a perna de pau, ela gastou 1000 passos para voltar. Para mostrar o tanto que a formiga ela é disciplinada. Diga-se de passagem, não sei se vocês sabem, falam aí muito de brincadeira, mas é verdade cientificamente falando também, elefante tem medo de formiga. Vocês sabiam disso? Que elefante tem medo de formiga? Sabe por quê? Porque o elefante vai comer a folha, principalmente lá nas savanas da África, e é o alimento natural da formiga. E a formiga entra dentro da tromba do elefante e acaba com a tromba dele. Formigas, em algumas delas, as saúvas venenosas, prejudiciais à saúde do elefante. Então, elefante, olha só para vocês verem o contraste, com toda a sua majestade, com toda a sua grandeza, morre de medo do animalzinho daquele tamanhozinho. Podemos continuar? Está tranquilo, gente? Está tranquilo? Metáfora do leão. A terceira metáfora, então, que a lição nos apresenta, diz respeito aí ao leão. Só que, desde já, pastor Edson, leia por gentileza, Provérbios 22, 13 e o 23, 16. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz, tem um leão à solta. Se eu sair, vou ser devorado. O preguiçoso diz, é perigoso lá fora. Há uma onça andando pelas ruas e cobre de novo a cabeça. O pregador citou até um outro animal, mas na linguagem aí na NVI, que eu coloquei no quadro, eu achei interessante, fiz questão que o pastor lesse a questão da onça também, porque ele reforça a questão da voracidade do leão. Tá? A intenção não foi tirar a figura do leão para colocar uma onça, mas a ideia dele foi de reforçar que o objetivo ali não é falar do leão, mas é aquilo que o leão representa para o preguiçoso, que é o quê? A voracidade. Então, meus irmãos, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Eu queria chamar a atenção de vocês, olha aqui para frente aqui, que o tanto que a palavra de Deus ela é completa. Provérbios 22, 13, fala o quê? Fala que o leão está onde, queridos?
está lá fora. No 26:13 fala o seguinte, que o leão está no caminho e o leão está nas ruas. Então, o sábio, os provérbios nos mostram que esse argumento é o argumento do preguiçoso. Então, é uma visão deturpada daquilo que é o leão. Então, isso aí que nós estamos lendo é a desculpa que o preguiçoso dá para ter que enfrentar o trabalho. E o preguiçoso, então, ele dá desculpa, e a palavra de Deus nos mostra que em todas as circunstâncias ele arrumou desculpa. Então, o leão pode estar no meio da rua que ele não vai. O leão pode estar no caminho que ele não pode ir. E o leão também pode estar lá fora nas ruas que ele não pode ir. Ou seja, sob qualquer circunstância, o preguiçoso ele é capaz de arrumar argumentos para não ter que trabalhar, para não ter que enfrentar o dia a dia do trabalho. E o que a lição nos apresenta em relação à figura do leão, é que esse leão, ele é para o preguiçoso uma demonstração de que ele não é capaz de ter coragem própria e ele precisa se acovardar para não ter que enfrentar algo que para ele, o preguiçoso, é maior do que ele. Então a metáfora do leão, queridos, é um fruto da imaginação do homem. Tá? Então não é exortação de Deus. Isso aqui é uma citação fruto da cabeça do homem. O versículo fala lá, diz o preguiçoso. Então, é o sábio citando o pensamento da pessoa preguiçosa. Quando está em busca, quando o preguiçoso busca uma justificativa para a sua inércia, a sua preguiça. Então, a ideia principal é que o preguiçoso sempre arranja uma desculpa para fugir do trabalho. Vou repetir essa frase. O preguiçoso sempre arranja uma desculpa para fugir do trabalho. Geralmente as respostas do preguiçoso não são nem sim nem não. Ah, vou ver, depende, quem sabe, vamos esperar mais um pouquinho, me liga mais tarde, me liga daqui 15 minutos. Geralmente a palavra da resposta do preguiçoso, ela se converge para esses tipos de afirmações, tá? Depende, não sei, quem sabe, me liga amanhã, mas nunca sim, sim, não, não. O fato do preguiçoso ver o trabalho como um leão significa que ele o encara como uma realidade difícil de ser enfrentada. Não adianta ficar com medo do leão, meus irmãos, é preciso enfrentá-lo. Sabe por que nós precisamos enfrentar o leão? Porque, na verdade, o verdadeiro leão que existe não é essa desculpa que o preguiçoso arruma para não ter que trabalhar. O verdadeiro leão que existe, e que nós precisamos ter cuidado com ele, precisamos estar atentos às suas artimanhas, às suas armadilhas, chama-se diabo, chama-se Satanás. E eu queria que o pastor Edson lesse aí, por gentileza, 1 Pedro 5,8, para a gente identificar aí quem é o verdadeiro leão que nós temos que estar atentos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, quem é o verdadeiro inimigo nosso? Qual é o leão que nós temos que nos preocupar? É o diabo, é Satanás, porque esse sim, esse está nas ruas aí procurando alguém que possa tragar. E quem vocês acham que vai ser a presa mais fácil para ele? Vocês não acham que é o preguiçoso? Lógico que é. A pessoa preguiçosa certamente estará mais vulnerável ao ataque do leão do que aquela pessoa vigilante. E por falar em vigilante, eu me recordo também da citação daquela passagem da Bíblia Sagrada, da parábola das 10 virgens, onde 5 foram diligentes diante da orientação do noivo e não esperaram nada para fazer o seu trabalho e para guardar o azeite, enquanto que outras 5 virgens foram displicentes, ou seja, tiveram literalmente o que, meus irmãos? Preguiça. E vocês sabem muito bem o que aconteceu. O noivo chegou
E as 5 preguiçosas então foram buscar o azeite. E quando voltaram, o que tinha acontecido? A porta do noivo já estava fechada. O trabalho foi tarde demais. Então olha que interessante. As consequências que podem advir da preguiça. O noivo pode voltar e a porta não está aberta para o preguiçoso. Nós tenhamos também, então, essa sensibilidade. Queridos, a quarta e última metáfora que a lição nos apresenta diz respeito aí à metáfora dos espinheiros, tá? Em algumas traduções de algumas Bíblias, a metáfora aí das ervas daninhas, tá? Pastor Edson, por favor, Provérbios 24, 30 a 34. Um dia atravessei o campo de um velho preguiçoso e depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas e as cercas derrubadas, quase tudo abandonado. Olhei bem para tudo aquilo e pensei, os campos me ensinaram uma lição. Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Olha que coisa séria. Vocês prestaram atenção? A conclusão dele, sabe o que o preguiçoso vai ter ao final? Uma vida pobre e miserável, consequência da sua própria inércia, consequência da sua própria preguiça. A preguiça é sintoma de falta de entendimento e de falta de sensatez, meus irmãos. Então a palavra de Deus nos mostra que a pessoa que é preguiçosa, ela demonstra não ter entendimento das coisas, demonstra ser uma pessoa insensata. E a primeira observação que se faz aí diante desta passagem, que o texto áureo da metáfora dos espinheiros, é que a primeira observação que o sábio identifica, ao ver o campo mal cuidado, cheio de espinhos, cheio de ervas daninhas, é que ele observa que os donos são desprovidos de entendimento e de sensatez. A palavra entendimento vem do hebraico, lebi, que significa coração, mente. Então, se nós formos buscar o verdadeiro significado da palavra entendimento, a gente vai ver que ela remete àquela ideia daquilo que é produzido no nosso coração, daquilo que é produzido na nossa mente. Então, se a nossa mente estiver vazia, naturalmente a tendência é que nós tenhamos preguiça. Lá em Romanos, a palavra de Deus fala que nós devemos andar segundo a mente de quem, gente? De Cristo. Por que nós somos exortados a andar segundo a mente de Cristo? Porque a mente de Cristo nunca ficou vazia. A mente de Cristo nunca ficou ociosa. E em razão disso, entendimento significa nós termos que buscar andar segundo a mente de Cristo. O homem preguiçoso não tem domínio de sua mente. Por outro lado, o homem que trabalha tem domínio da sua mente. Na metáfora dos espinheiros, vemos que a ociosidade favorece o nascimento de espinheiros dentro da plantação. Também não é possível prosperar mantendo-se de braços cruzados, muito menos ficando eternamente em repouso. Deus criou o princípio do descanso semanal, e isso é garantia divina, o direito ao descanso e o desfrute das benesses advindas do trabalho. Pastor Edson, por gentileza, Gênesis 2:2 e Eclesiastes 3:13. Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então nós estamos vendo aí que o próprio Deus, o Criador, descansou. Então ele estabeleceu com isso o princípio do descanso.
A próxima, pastor Edson, por favor. E eu disse que eu começaria a lição com um versículo e terminaria com o mesmo. Então, por gentileza, pastor Edson, repita. Assim descobri que o melhor é ir tocando a vida, divertir-se e aproveitar ao máximo. Em resumo, comer e beber do bom e do melhor e tirar o que puder do próprio trabalho. Este é o presente de Deus. Amém. Meus irmãos, eu já estou caminhando para o encerramento da nossa aula, e a lição, ela realmente, a proposta dela é nos advertir quanto os perigos da preguiça e quanto à necessidade que nós temos de trabalhar. A gente viu então que o trabalho é algo que Deus espera de nós. Lá em Gênesis, Deus, quando criou o homem para o trabalho, tá? Então nós somos naturalmente feitos e destinados ao trabalho, mas não é aquele trabalho de penalidade, é aquele trabalho sobre o qual Deus tenha condições de colocar a sua bênção e permitir que nós possamos desfrutar daquilo que advém do nosso próprio esforço. Por isso que eu coloquei Eclesiastes 3 aí, como sendo algo realmente que falou muito ao meu coração. E para finalizar, eu pedi ao Senhor que falasse ao meu coração algo de praticidade para as nossas vidas em relação ao trabalho. E meditando na palavra de Deus, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, 3 situações, eventualmente 3 tipos de pessoas que podem estar aqui neste recinto, neste santuário, nesta manhã, e que Deus vai falar ao seu coração. Falou ao meu e vai falar ao seu. Talvez você adentrou aqui nesta manhã e vai sair daqui a pouco, daqui a alguns minutos por aquela porta, com um certo tom de frustração, achando que essa mensagem não se aplica para você. Ah, Marcos, eu sou trabalhador, levanto 5 horas da manhã, vou dormir às 11, essa lição não se aplica para mim. Talvez você saia daqui hoje sentindo-se honrado e achando que você está cumprindo um mandamento de Deus, que é trabalhar, ser uma pessoa trabalhadora. E amém por isso. Isso não está errado. Se alguém aqui no nosso meio estiver nessa situação, ontem eu fui dormir com esse pensamento. E o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração o Salmo 127, que eu queria compartilhar com vocês, se vocês pudessem abrir as Bíblias. Algo profundo, profundo, profundo mesmo. E se você estiver achando que a lição não serviu para você, pelo simples fato que você trabalha, olha o que Deus quer te mostrar nessa manhã. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja aqui agora, meu querido. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Pensei naquela ideia do muro. Você pode estar protegendo o muro de um lado, mas de nada isso vai adiantar se o Senhor não estiver dando a cobertura. Não adianta você sair de madrugada para trabalhar, voltar tarde, se o Senhor não estiver cuidando da sua casa.
E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é exatamente essa. Você, quando tem saído para trabalhar, você tem procurado deixar Deus cuidando verdadeiramente do seu lar, da sua família? Eu me perguntei, eu me questionei em relação a isso. Inútil é o trabalho penoso. Inútil vai ser a riqueza conquistada com tanto suor, se nós não tivermos Deus verdadeiramente no lugar que Ele precisa estar, meus irmãos, que é no lugar edificando a nossa casa. Não adianta nós trabalharmos sol após sol, se o Senhor não estiver protegendo os nossos lares. A verdade, meus queridos, é que nós sempre precisamos estar debaixo da presença de Deus. Se você se considera um trabalhador, uma pessoa que não é preguiçosa, amém, glória a Deus por isso. Mas por causa disso eu te chamo à seguinte reflexão: mesmo trabalhando arduamente, você tem chamado Deus para ser seu parceiro e sócio contigo? Lá no teu trabalho, você tem colocado Deus como seu sócio, como seu parceiro, como seu mentor, como seu conselheiro, como seu melhor amigo? Você tem permitido que Deus edifique a sua casa enquanto você sai para trabalhar? Nós, homens principalmente, será que nós estamos, assim como Neemias fez, cercando o muro dos nossos lares enquanto nós estamos trabalhando? Eu não sei porque eu fui levado a estar compartilhando isso, mas o Senhor sabe. O Senhor, o Deus todo onisciente, o Senhor que é onipresente e onipotente, Ele sabe porque está sendo dito isso aqui nesta manhã. Mas há um segundo grupo também de pessoas que eu gostaria de conversar aqui. Há um recado de Deus para um segundo grupo de pessoas. O Espírito de Deus me inquietou para estar falando com algumas pessoas aqui, eventualmente presentes, e que eventualmente vão sair daqui a pouco por aquela porta, com um monte de interrogação, com inúmeras interrogações nas suas mentes, pois não compreendem o porquê de tanto trabalhar e as coisas não romperem. É outra coisa que o Senhor falou ao meu coração. Marcos, eu trabalho, mas as coisas não rompem. Parece que eu estou amarrado, engessado, parece que concretaram os meus pés e eu não consigo avançar. Trabalho e eu não consigo avançar. Parece que as coisas não fluem naturalmente para você. Já viram aquele ditado que parece que a grama do vizinho sempre está mais verde do que a nossa? Talvez tenha alguém aqui nesta manhã com essa situação, achando sempre que o próximo, a pessoa do teu lado, consegue dar um passo à frente e você não consegue andar. E eu fui levado a estudar, a refletir, a meditar naquele episódio lá de Lucas, capítulo 11, onde Jesus propiciou uma mudança extraordinária na vida de Pedro. Naturalmente que eu não vou explicar todo o contexto, mas há uma situação que eu julgo pertinente e de total aplicação e relevância para nós aqui nesta manhã. Jesus tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Ele se dirige então para o lago de Genezaré. Ao chegar lá, haviam pescadores desembarcados, lavando as suas redes. Se nós formos ler lá em Lucas capítulo 5, Jesus, quando chega no lago de Nazaré, Pedro, juntamente com uma turma de pescadores, estavam lavando as suas redes. O interessante é que a palavra de Deus fala, melhor, a palavra de Deus não fala que os discípulos tinham comentado com Jesus que na noite anterior não tinham pegado nada. Jesus sabia que os discípulos tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Jesus sabe do teu problema. Jesus conhece o teu problema. Jesus conhece
o teu trabalho e aquilo que porventura não está fazendo o seu trabalho romper. Jesus chama então Pedro para entrar no barco e ir para dentro do mar, do lago. E foi então que Pedro é desafiado por Jesus a jogar a sua rede onde Jesus mandou. E nós sabemos o que aconteceu. A pesca maravilhosa. O milagre da colheita dos peixes. Mas o que eu quero verdadeiramente comentar com vocês aqui é o que Pedro fez que propiciou o milagre da pesca. Sabe o que Pedro estava fazendo quando Jesus chegou? Pedro estava trabalhando. Pedro estava lavando as suas redes. Rede é a ferramenta de trabalho para o pescador. E certamente, presta atenção nisso que eu vou dizer para você aqui nesta manhã. Certamente, se Jesus, ao chegar até Pedro, se Pedro não estivesse com as suas redes limpas, Jesus não iria determinar que Pedro jogasse a rede. Porque há milagres, meus irmãos, que Deus faz em razão da sua soberania. O primeiro milagre de Jesus mesmo, no casamento, onde Ele transformou nas bodas água em vinho, Ele fez em razão da sua soberania e não teve nenhuma interferência humana. Mas há certos tipos de milagres, que são milagres de parceria, onde Deus, onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, exige de nós uma participação. E o milagre que aconteceu na vida de Pedro, só aconteceu porque Pedro estava trabalhando, Pedro estava lavando a sua rede. No dia que o milagre chegar na porta do seu coração, você vai estar pronto para receber o milagre? Você vai estar com a sua rede limpa quando Jesus chegar para te entregar um milagre que você tanto tem pedido? Pensa nisso nessa manhã. Será que nós estaremos preparados para receber o milagre? Palavra do Senhor para você nessa manhã. Você tem estado com a sua rede limpa? Quando o sobrenatural de Deus bater a sua porta, você vai estar preparado para receber o seu milagre? Jesus só aceitou, meu irmão, trabalhar e fazer um milagre na vida de Pedro, porque Pedro antes já havia feito a sua parte. Pedro trabalhou, Pedro limpou a sua rede. Pedro esperou o momento certo do seu milagre de modo correto. Rede significa ferramenta de trabalho. São os seus dons, as suas habilidades. O que você tem feito com as habilidades que Deus tem te dado? Sabia que cada um de nós aqui tem dons? Eu tenho um dom, você tem dons. E o que nós temos feito com os nossos dons? O que nós temos feito com as nossas habilidades? Você pode ser um borracheiro, mas que você procure ser o melhor borracheiro do seu bairro, porque através do seu trabalho você vai poder honrar a Deus. Você pode ser um médico, você pode ser um professor, você pode ser um engenheiro, um advogado, seja lá o que for. Mas naquilo que Deus permitiu, a bênção de você ser, procure ser o melhor. Rede suja não dá, meu irmão. Por que alguns profissionais são melhores que os outros? Eu acho isso interessante porque nós estamos falando de trabalho. Por que alguns profissionais são melhores que os outros? Sabe por quê? Porque alguns lavam as suas redes e outros não. E a terceira e a última abordagem que eu quero fazer para um terceiro grupo de pessoas aqui. É momento que eu vejo de restauração, de reconciliação. E foi algo que Deus me incomodou muito. Inclusive, vindo para cá, hoje pela manhã, eu senti realmente a necessidade de compartilhar com vocês isso. E eu já vou caminhando para o final. São advertências que devem ser dirigidas àquelas pessoas que têm se negligenciado
na obra de Deus. Jesus, antes de partir aos céus, Ele deixou um mandamento para nós. Ele determinou que nós fôssemos aos 4 cantos do mundo e levássemos a palavra dele àquelas pessoas que ainda não tiveram o privilégio, assim como nós. E a palavra do Senhor, nesta manhã para nós, nesse sentido, é de advertência quanto a pessoas que têm se negligenciado, que têm se omitido verdadeiramente na obra do Senhor. Pessoas que têm tido preguiça em fazer a obra. Crentes, filhos de Deus, mas que têm atraído, acreditem, maldição para as suas vidas, em virtude desta preguiça, desta ociosidade. Lá em Jeremias 48:10, meus irmãos, fala que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48:10. Então tem pessoas que têm atraído para si maldição, porque têm se negligenciado em fazer a obra de Deus. Tem pessoas que o pastor, ele tem até constrangimento de chegar e convidar para fazer um trabalho, porque não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Pessoas que Deus tem permitido a riqueza e a prosperidade bater à porta das suas casas, mas que por outro lado não tem aberto as suas casas para que outras pessoas recebam do mesmo gozo e do mesmo privilégio. O Espírito de Deus fala aos nossos corações nesta manhã, e eu compartilho isso com vocês. Devemos vigiar nisso, meus irmãos. A negligência do trabalho na obra de Deus. Devemos estar atentos ao zelo para com a casa de Deus. Devemos estar atentos na reverência deste santuário aqui. Nós devemos estar atentos àquilo que Deus pede, para que nós honremos a Ele com as nossas primícias, aquilo que deve ser em primeiro em nossas vidas. E se porventura você sentiu nessa manhã que você tem se negligenciado nesse trabalho, na obra de Deus, eu convoco a você que neste momento nós realmente tenhamos um momento de oração, um momento de arrependimento, um momento de pedir perdão a Deus, porque nós estamos aí trazendo maldição para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos pessoas amaldiçoadas, e sim abençoadas. Deus planejou resgatar você desse marasmo espiritual e trazê-lo para experimentar com Ele qual seja a verdadeira paz e a verdadeira prosperidade. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração. Que você neste momento agora, você seja verdadeiro, não com a pessoa que está ao teu lado, porque a oração não é comunicação vertical, oração é comunicação, horizontal, oração é comunicação vertical. Que você agora converse com o teu Pai, com o teu Criador. Agradeça a Ele pelo privilégio de você ter um trabalho. Agradeça a Ele pelo privilégio de você ter saúde, de poder buscar coisas melhores. Que nós possamos pedir neste momento, meu irmão, que nós ao sairmos para trabalhar, que Deus esteja verdadeiramente edificando e guardando os nossos lares. Que nós possamos pedir também perdão para Deus, se porventura estiver aqui alguém que esteja negligente com a sua obra. Há tanto trabalho a ser feito. Aqui especificamente na Catedral da Família, nós sabemos a oportunidade para todos trabalhar. Todos. Na autoridade que me foi concedida de estar aqui na manhã e trazendo a palavra, eu posso afirmar, e eu não admito ninguém sair daqui hoje dizendo que essa igreja não dá oportunidade para o trabalho na obra de Deus. É inadmissível que nesta casa alguém sair daqui achando isso. Então não é falta de oportunidade, é falta de realmente nós arregaçarmos as mangas e buscar fazer a obra de Deus. Fecha o teu olho, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã nós estamos saindo daqui alimentados pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para entender que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por sermos pessoas privilegiadas, por termos alcançado a Tua graça, a Tua misericórdia. Obrigado por termos alcançado a salvação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem promessas para as nossas vidas de prosperidade. E nós te pedimos perdão, Senhor Deus, por quantas vezes nós somos falhos, por quantas vezes nós somos negligentes com as nossas ações, com as nossas atitudes, por tantas vezes que nós não colocamos, Senhor Deus, o Senhor no seu lugar, por quantas vezes nós colocamos o trabalho acima das coisas que realmente tem que ter interesse para o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nós suplicamos que enquanto nós estivermos trabalhando, buscando a Tua prosperidade, buscando a aprovação que vem do Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, cumprindo aquilo que está lá no Salmo 127 nas nossas vidas. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, protegendo os nossos lares, que o Senhor esteja protegendo as nossas casas, ó Pai. E te pedimos também que o Senhor desperte em nós, Senhor Deus, um desejo ardente, um desejo, Senhor Deus, que os nossos corações não tenham condição de guardar para si, mas aquela necessidade de estarmos extravasando para os outros o Teu amor. Que nós possamos cumprir, Senhor Deus, o que Mateus 28 fala, Pai, de nós irmos, Senhor Deus, e levar o Teu Evangelho, a Tua palavra a toda criatura. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por este momento. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa aqui presente. Que nós possamos, Senhor Deus, voltar mais tarde para o culto de celebração de hoje à noite, modificados, transformados, com verdadeiro entendimento, Senhor Deus, do Teu trabalho para as nossas vidas. É assim que nós oramos, desde já agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.